Como funciona o processo do congelamento de óvulos. Hoje eu vim explicar passo a passo para vocês. O primeiro passo começa com o ultrassom, geralmente realizado no período menstrual. Nesse ultrassom, a gente vai fazer uma contagem dos folículos antrais para entender se a gente tem condições de começar o processo do congelamento naquele mês. No ciclo menstrual regular, somente um desses folículos cresce e ovula. A ideia do congelamento é a gente fazer uma medicação, um hormônio, para fazer crescer os outros disponíveis naquele mês. A partir disso começam as injeções à noite e geralmente a gente usa 2 comprimidinhos para bloquear a ovulação. Então a nossa rotina a partir desse ultrassom é de injeção e comprimidos à noite. Depois de mais ou menos uma semana, a gente faz um novo ultrassom para avaliar como é que foi o crescimento dessas bolinhas, desses folículos, e entender como está indo o processo do congelamento. Até que, depois de alguns ultrassons, a gente chega no ponto em que esses folículos estão no tamanho certo para a gente poder fazer a coleta dos óvulos. A etapa da coleta dos óvulos, ela é feita no laboratório, com anestesia, é uma sedação, então uma anestesia leve, parecida com a endoscopia. Nesse dia, por ter anestesia, a gente pede para não trabalhar, mas vocês passam só algumas horas ali no laboratório e não precisam ficar internadas. O processo da coleta dos óvulos, ele dura em torno de 30 a 40 minutos e ao final do processo a gente já sabe quantos óvulos vieram. Qual é a duração do processo do congelamento? O processo inteiro ele dura em torno de 15 dias, então é um processo bem mais rápido do que a gente imagina. E nesse período a gente vai se ver mais ou menos umas 2, 3 vezes para fazer ultrassom no consultório. As aplicações das medicações são realizadas em casa mesmo e a gente explica bonitinho como aplica e geralmente as pacientes lidam super bem com essa aplicação em casa. Quais são as restrições nesse período? Ficar sem bebida alcoólica é importante. A gente suspende alguns medicamentos, então tem que entender se o medicamento que vocês estão usando precisa ou não suspender. Em relação à alimentação, não existe nenhuma restrição. O importante, o ideal é evitar a ingesta de grandes quantidades de cafeína. O ideal é ali de 100 a 200 mg de cafeína por dia. Em relação à atividade física e atividade sexual, no começo está liberada, porém ao final ali do processo a gente pede para suspender também, porque os ovários vão estar maiores. Uma dúvida muito comum é se precisa tirar férias nesse período e eu sempre falo para as pacientes que não precisa, aproveitem as férias para outras coisas. Então nesse período pode continuar trabalhando e mantendo suas atividades de forma normal, é só no dia da coleta mesmo que a gente deixa um atestado e o ideal é não trabalhar. Os efeitos colaterais mais comuns nesse processo são um pouco de inchaço abdominal, principalmente devido ao aumento do volume do ovário. Pode dar um pouquinho de dor de cabeça, a depender da adaptação aos hormônios. E tem muitas pacientes que referem um aumento de TPM, um pouco mais de irritação. Porém, lembrando, todos esses efeitos colaterais, ao final do processo, eles se encerram também. Então, é algo bem pontual. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E aproveita para me seguir nas outras redes sociais também.